Pessoal, eu tô com uma redação do Enem muito massa, muito foda para mostrar aqui para vocês. Uma redação que obteve nota 1000, uma redação de verdade, e eu vou detalhar o projeto de texto que está por trás dessa redação para vocês absorverem todas as técnicas que o autor utilizou e empregá-las na escrita de vocês. Não existe forma melhor de estudar para a prova de redação do Enem do que essa, aprendendo com quem obteve êxito, com quem foi já validado pela banca. Não é modelo pronto, não é fórmula mágica, é um trabalho estratégico de leitura. Então fiquem até o final que vocês não vão se arrepender, que eu estou passando para vocês aqui coisas muito originais neste e em outros vídeos. Vamos para a tela. A redação que a gente vai ler é a redação do Carlos Eduardo Lopes, que obteve nota 1000 no Enem de 2014. E a primeira coisa que a gente tem de entender é o tema que está por trás dessa redação. E muito mais que isso, qual que é a leitura que a gente pode fazer desse tema? Qual foi o tema que caiu? Publicidade infantil em questão no Brasil. Então o Carlos soube interpretar muito bem todas as nuances que estão envolvidas nessa frase temática, porque o texto dele não pode escapar de nenhuma dessas dimensões. E quais são elas? Um contexto, que é o Brasil, um assunto geral ou principal, que está sublinhado aqui, que é publicidade infantil, e muito importante, muita gente não presta atenção no comando ou no tema específico, que é em questão nesse caso. O que isso quer dizer? E o Carlos interpretou muito bem, que ele não pode apenas falar da publicidade infantil, ele tem de falar da publicidade infantil no Brasil, não é no mundo, não é no Chile, não é na África, não é na Europa, é no Brasil. E mais do que isso, ele tem de problematizar, de colocar em questão a publicidade infantil. Ele precisa interrogar a questão. Então tomem muito cuidado com as frases temáticas. Tentem entender as subdivisões que existem ali no tema que cai na prova de redação. Isso é muito importante. Foi isso que o Carlos fez. E olha que interessante, ele já problematiza, ele já coloca em questão a publicidade infantil já no título. No caso aqui, é uma redação que contém um título. Muita gente me pergunta, coloca título ou não? Depende. Se você tem um título realmente criativo, é interessante colocar, chama a atenção da banca, mas se for um título muito óbvio, muito bobo, eu prefiro que não coloque título, eu não acho que é muito aconselhável. Mas no caso aqui, ele bateu um bolão, porque o título dele diz o verdadeiro preço de um brinquedo. Então ele já começa a colocar em questão a publicidade infantil, o verdadeiro preço, já no título, e aí fica legal. E o texto começa da seguinte forma, na introdução: é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. O que o Carlos faz então? Ele não começa a introdução dele já empurrando uma tese goela abaixo do interlocutor de forma brusca. Ele contextualiza e problematiza o tema. Isso eu acho que é uma questão obrigatória em todas as introduções. A gente deve começar chamando a atenção do público, como ele fez no título, criando uma atmosfera, um contexto, para ir amaciando a carne, para preparar o terreno para a tese surgir. Mas o que o Carlos faz que eu acho muito original? A introdução dele não apresenta tese, como usualmente acontece, inclusive é aconselhado, é muito bem aconselhado, mas a introdução dele conseguiu ser original sem apresentar a tese, porque no lugar da tese ele faz uma pergunta. A introdução dele começa com uma contextualização e problematização, que foi o que a gente leu, e termina com uma interrogação muito apropriada, porque a frase temática pede para interrogar, para colocar em questão a publicidade infantil. E é isso que ele faz. E ele diz lá: no entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Eu sempre digo, e depois você pode assistir nesse vídeo aqui, que depois da contextualização e problematização na introdução, aí sim a gente apresenta a tese e dentro da tese os termos gatilho, que conectam a introdução com os desenvolvimentos e dá uma coerência
textual, a redação como um todo. Mas ele faz isso aqui de forma diferente, de forma muito original. Eu digo original porque eu vejo muito pouco isso acontecer. Ele conecta a introdução ao desenvolvimento, ele faz o texto ir para frente, construindo uma interrogação. Isso gera uma dinâmica para o texto caminhar, além de cumprir o comando do tema, que é colocar em questão a publicidade infantil. E ele já dá sinais de que ele é contra a publicidade infantil. É quase como se a tese já estivesse sendo comunicada aqui. As crianças estariam preparadas para o bombardeio? A palavra bombardeio é muito forte, né? Ela já dá a ideia de uma coisa negativa, de bomba, de guerra. Foi muito bem escolhida essa palavra aqui do ponto de vista retórico, de sinalização da tese que ele vai apresentar depois. É claro que para ele o consumo de publicidade infantil pelas crianças é algo negativo. A resposta a essa pergunta é negativa, mas ele vai desenvolver isso aqui no primeiro e segundo parágrafos de desenvolvimento. Então, para recapitular e desenvolver a minha análise aqui com vocês. Isso aqui já é projeto de texto, viu, gente? Vocês podem printar isso aqui para vocês praticarem e incorporarem isso na escrita de vocês e vem mais dica boa. Continuem aqui no vídeo que eu acho que essa redação é muito interessante, ela dá muito insight para a gente e vocês podem ler ela na íntegra no comentário fixado aqui debaixo desse vídeo que eu vou deixar essa redação para vocês. Bom, na introdução o que ele faz então? A gente já viu, ele contextualiza e problematiza o tema, faz uma interrogação e aí ele parte para o desenvolvimento 1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu vou só dar uma pincelada aqui no que ele faz no geral, em termos de projeto de texto, para a gente continuar a leitura. Ele faz uma alusão ao pensamento do adversário, no início do desenvolvimento dele. Olha só, há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. É interessante isso porque ele traz o pensamento de um suposto adversário, na polêmica argumentativa, para o texto dele, para ele refutar o adversário. Tem um ditado que diz assim, se não existe um pensamento contrário, é preciso inventá-lo. E ele faz isso muito bem aqui. Eu acho que foi Stuart Mill que cunhou essa frase. É muito interessante. Portanto, no desenvolvimento 1, ele dá esse insight para a gente. Ele traz a alusão do pensamento do adversário, ainda que seja imaginário, mas na encenação textual isso funciona muito bem. Depois ele apresenta um argumento para a tese que vai ser colocada lá no final do parágrafo, e entre o argumento e a tese, ele constrói um reforço do argumento através da exemplificação. Então, deixa eu ler isso aqui com vocês e vocês prestem bastante atenção. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa no século XVIII, por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, né? Disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. Olha que frase legal. E ele dá outro exemplo, que é o exemplo brasileiro. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou por uma retórica bem estruturada. E aqui está a tese que ele apresenta. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou por uma retórica bem estruturada. O que é mais original nisso, na minha opinião, é que ele está refutando e respondendo e contradizendo o pensamento do adversário com o qual ele iniciou o parágrafo. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. Eu acho isso, então, muito interessante e o argumento em prol dessa tese, que é impossível negar o impacto dos anúncios, já está aqui no início do parágrafo, porque tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. Então, isso aqui é o argumento. Eu não posso negar o impacto dos anúncios, o poder retórico da publicidade, porque pelo argumento de que tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. E para reforçar esse argumento, para fornecer garantias e bases de apoio para esse argumento, porque não basta argumentar, eu preciso dissertar também, eu tenho de dar validade e credibilidade ao argumento, ele cita 2 exemplos como base de apoio e ou como garantia, que é o exemplo da imprensa do século XVIII e o exemplo do Brasil redemocratizado. Está aqui então o esquema do projeto de texto que está por trás desse primeiro parágrafo
do desenvolvimento para vocês printarem, porque eu acho muito interessante esse procedimento de trazer o pensamento do adversário, de colocar na sequência um argumento que vai justificar a tese que vai ser apresentada só lá no final e no meio desse caroço se construir um reforço desse argumento com exemplificação, com a citação de 2 exemplos. O exemplo é muito interessante de a gente colocar como reforço nos nossos parágrafos de desenvolvimento argumentativo. E o que ele faz no segundo parágrafo de desenvolvimento? Ele faz algo meio semelhante, mas diferente. Ele inicia retomando o problema inicial. Em seguida, ele antecipa um reforço do argumento, apresenta o argumento e finaliza com a segunda tese da redação. Essa redação tem 2 teses. Uma é desenvolvida no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a outra no segundo parágrafo do desenvolvimento. Olha só o que ele diz no segundo parágrafo, portanto. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Então ele retoma o problema que ele colocou lá na interrogação inicial. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Ele começa já a desconstruir, a responder isso aí pela negativa. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato de a criança possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Portanto, ele responde à pergunta lá na introdução: as crianças estão preparadas? Claro que não. O consumo de publicidade abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. E o argumento vem colocado logo antes, de forma antecipada. Isso abusa da pouca capacidade de discernimento infantil, porque leva a criança a acreditar que ela só será aceita no grupo se ela tiver aquele brinquedo. E isso é um pouco abusivo, convenhamos. E esse argumento antecipadamente é fortalecido também por uma garantia de validade, por um conteúdo textual que fortifica esse argumento. Que é esse fato aqui: comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Eles são enfeitados, eles trabalham com magia, né, com ilusionismo, com uma tecnologia que os pequeninos não têm condição de lidar racionalmente. Eles são uma presa fácil. Como eu já disse, pessoal, essa terminologia que eu estou usando aqui, tese, argumento e, mais importante que isso, garantia e bases de apoio, que são elementos textuais que fortalecem o argumento, que dão credibilidade ao argumento. Eu falei sobre essas questões em detalhes em outro vídeo que eu vou deixar sugerido aqui no final desse conteúdo que eu estou falando agora, para vocês não errarem mais os procedimentos argumentativos na escrita de vocês. Eu mostro isso em detalhes e é um conteúdo muito interessante que eu já produzi, tá bom? Vamos então à conclusão da redação do Carlos Eduardo. E na conclusão ele faz um processo muito interessante que eu acho que é um insight muito válido para vocês também, que é o que eu chamo de proposta de intervenção duplicada. O que é proposta de intervenção duplicada? Ele cumpre todas as regras. Ele mostra o agente, o meio, a finalidade, a ação, o detalhamento. Depois ele repete essa mesma estrutura através de um conectivo de adição, quer dizer, ademais, além disso, por adição, e ele repete a estrutura toda outra vez. Isso é um procedimento estratégico para a gente ganhar mais linhas no nosso texto sem encher linguiça. Vamos ver aqui então. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Então ele coloca aqui a ação, que é a ampliação da legislação, a finalidade a fim de limitar, aí o detalhamento da finalidade, como já acontece em países como Canadá e Noruega. O meio para isso é o sistema jurídico, e aqui nós temos a finalidade também, uma outra finalidade, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. E o que ele faz? Ele repete, ele duplica essa estrutura de colocar esses 5 elementos da proposta de intervenção social. Ele traz para a redação um conectivo
adjetivo de adição. Além disso, poderia ser ademais, poderia ser por adição. Por adição, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. O que eu tenho aqui? Eu tenho a ação, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas. Então, de certa forma, as escolas são um agente também, porque é a escola e os professores que vão conscientizar. E temos aqui o meio ou modo, de forma compreensível e responsável. E a redação ainda faz um grande finale, que é uma finalização criativa. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Isso é muito legal, porque retoma sinteticamente a redação como um todo e mostra a expressão de um desejo que pode gerar uma reflexão no leitor e uma impressão de texto concluído, que é muito legal para a construção da coerência textual como um todo, além de ser muito criativa e original. Então, essa redação aqui possui vários elementos, vários insights interessantes em termos de projeto de texto para vocês incorporarem na escrita de vocês. A redação está fixada aqui no primeiro comentário, abaixo do vídeo, e aqui na tela vocês estão vendo o link para o vídeo onde eu disseco a anatomia da argumentação. Eu mostro o que é uma tese, o que é um argumento e como garantir e apoiar esse argumento com reforços textuais pertinentes para o seu texto ser uma arma infalível. Grande abraço!